atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti. Pegou a furto, pegou pelas costas, covardemente, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Está vendo como é que Deus abomina todo o ludibrio contra o próximo? Que até para guerrear você tem que ter hombridade, a valentia de encarar e não de vir pelas costas. Nós já temos visto que em momentos específicos, por motivos específicos e únicos na história, Deus fez coisas que aos nossos olhos são absurdas, porém necessárias. Por exemplo, o dilúvio. Uma única vez Deus destruiu o mundo todo com água. O extermínio dos povos cananeus. Uma única vez Deus levantou um povo para aniquilar outro povo por motivos espirituais, que não tem ciência que vai conseguir avaliar, nem ética que vai conseguir avaliar, nem nada, mas foi uma única vez. Nós temos também, aqui nesse pequeno trecho, um outro povo, que não era descendente de Canaã, mas tinha, por assim dizer, um espírito cananeu, que eram os amalequitas. Quem são os amalequitas? Quando você vai na historiografia bíblica, você vê que eles eram descendentes de Esaú. Num outro vídeo nós já falamos sobre de onde veio essa inimizade entre Esaú e Israel, que eram irmãos e que deram descendência a povos irmãos. Mas essa contenda socialmente produzida, ela acaba gerando questões espirituais. E os amalequitas, o Amaleque, descendente aí de Esaú, se não me engano era de Boaz, não, é um daqueles 3 amigos de Jó, que eram idumeus, digamos assim. Ele teve um descendente chamado Amaleque, daí os povos amalequitas, e aí esses povos carregaram o ódio dos descendentes de Esaú de maneira tão absurda que eles se colocaram como inimigos de Israel, e eles não eram apenas inimigos de Israel. A história vai mostrar, as escavações vão mostrar que os amalequitas eram povos terríveis, né? Eles também foram habitantes lá dos povos urianos, aqueles montes do Monte Oreu, daquelas cavernas, gente que sabia se defender, e não sei, acabou que o prazer pela defesa vai virando um prazer pela correria, pela guerra, pela covardia, pela estratégia, e a pessoa vai ficando psicopata, mau caráter, e isso vai se transformando numa herança social, onde você tem toda uma sociedade que tem o prazer de matar, de sacanear, de esmagar, de sair cortando existências. E aí, quando eles encontram na frente um tal de Israel, descendente do nosso pai, irmão do nosso pai, eu não quero paz com esse povo. E aí o que aconteceu? Que quando o povo estava chegando na Terra Prometida, diz que os amalequitas tramaram contra eles, porque eles já estavam desfalecidos lá naquele episódio onde Moisés ficou com os braços estendidos, e veio Arão de um lado e Ur do outro, sustentaram o braço de Moisés, e aí, enquanto eles sustentavam, depois que eles não conseguiam mais, colocaram uma pedra para segurar os braços de Moisés, para eles conseguirem a vitória contra os amalequitas, dada a covardia que aqueles amalequitas fizeram. Ou seja, teve de haver uma interferência espiritual para vencer os amalequitas, porque eles eram homens determinadamente quase sobre-humanos, no pior sentido do termo, na força da maldade que eles tinham. Tem gente assim, mas quando gente assim vira povo assim, aí Deus precisa fazer uma intervenção, porque Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos, quem tem ódio consumado contra irmãos. Aí Deus falou com Israel: olha, quando vocês estiverem em paz na terra de vocês, não se esqueçam, assim como eu dei uma ordem em relação aos cananeus, eu estou te dando uma outra ordem sobre os amalequitas. Eles não têm desejo de paz com vocês, não. Eles só vão parar pelo meio da morte. Por meio da morte. E aí esse dia chega. Deus escolhe o rei Saul, e Deus fala com Saul: olha, você vai lutar contra os amalequitas, né? Lá em 1 Samuel está dizendo isso. Então, não deixe vivo ninguém. E ainda assim matava o líder, né? Mas os amalequitas eram estrategistas, eram engraçadinhos, como um certo presidente da república, que ofende, mas é engraçado. E aí, o Saul deixou vivos os animais e Agag, que era na época o rei dos amalequitas.
Aí o profeta Samuel chegou para ele e falou assim, mas quem falou que Deus está interessado em sacrifícios? A rebelião a Deus é como um pecado de feitiçaria. Deus deu uma ordem, dessa ordem que ele estava falando. Deus deu ordem, Deus falou que ia pelejar por vocês, não era para deixar ninguém vivo. E aí você me traz aqui esses animais e o rei Agag? Aí o Samuel cumpriu o que Deus mandou. Diz o texto que ele despedaçou o rei Agag. Mas a fama dos amalequitas continuou, tanto do que restou deles quanto do que restou simbolicamente, que lá no século 6 a.C., sei lá, uns 500 anos depois desse episódio do rei Saul, digamos assim, na época da rainha Esté, tinha um cara chamado Amã. O Amã, ele olhou para Mardoqueu e para todos os judeus que habitavam em Suzã e falou assim, esse povo é israelita, ele passou a ter um ódio espiritual de Mardoqueu, da rainha Esté, de todo o seu povo judeu. E aí se diz de Amã que ele era filho de Amedata Agagita. Ou seja, os amalequitas já tinham sido exterminados. Mas o Agagita, ou seja, o Agag, que era um título real, como faraó no Egito, tinha Agag, que eram os reis dos amalequitas. Os Agags eram tão perversos, tão carniceiros, tão carnificineiros, tão terríveis, que isso transplantou gerações e quem era a pessoa má falava, olha, esse cara aí ele é dos maus, ele é Agagita. Ele é filho de uma Medata que também era um outro Agagita, um perverso. O que a gente pode tirar aqui dessa pequena meditação? O fato de que vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.